Saudações novamente, amigos proprietários de clínicas odontológicas. Aqui é Parcelo Lima, advogado, trazendo para vocês um tema que é bastante requisitado, que é a quebra de vínculo laboral dos dentistas prestadores de serviços, feita de forma legal, admitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, também conhecido como TST. Antes de mais nada, é importante ter em mente que se trata de um tema que é realmente limítrofe e tudo depende de como o contrato de prestação de serviços é elaborado, bem como do aparato documental que é acostado ou junto a este contrato. Todo este aparato merece ser redigido por um especialista jurídico na área de clínicas odontológicas. Senhores, um empregado é todo aquele que se submete a ordens de terceiros, ou seja, subordinação jurídica, para, no caso, executar a prestação de pessoal de seus serviços, no caso, pessoalidade, mediante salário, onerosidade. Então, quando existe a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação jurídica, conforme versa o texto legal da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, então resta configurado que existe uma relação conhecida e reconhecida de emprego e não de trabalho terceirizado. Muito cuidado com isso. Se os três requisitos anteriormente elencados forem detectados, a relação realmente é de emprego. Entretanto, se um deles for quebrado, então o quadro muda totalmente, radicalmente de figura, vez que se trata apenas de uma relação de trabalho ou prestação de serviços sem vínculo empregatício, também conhecido como terceirização. Normalmente, o dentista prestador de serviços recebe as diretrizes, sejam oriundas do gerente da clínica ou consultório odontológico ou do próprio proprietário. Até então, está configurada a subordinação jurídica. Desde já, resta presente o primeiro pilar, que representa a relação de emprego. Quanto ao contrato, realmente ele é oneroso, vez que o dentista, assim como qualquer prestador de serviços ou empregado, ele recebe pelo que trabalhou. Então, ele recebe a remuneração normalmente com parte fixa, dependendo do contrato, fixa ou variável, ou somente variável. Portanto, se o contrato é oneroso, então também resta elencado nos pilares que configuram a relação profissional a possibilidade do contrato ser de emprego e não de prestação de serviços. Mas calma lá, vamos falar aí na terceirização. Como é que ela pode ser trabalhada ou pode ser configurada? Nesse caso, resta ainda a pessoalidade. Nós não analisamos isso ainda. Se um dentista foi contratado para ser prestador de serviços, sempre atendendo da mesma maneira sobre a ordem da clínica, logo, juntando com os outros dois pilares anteriormente elencados, resta configurado que a relação é de emprego. Portanto, resta presente também que cabe ao proprietário da empresa, seja consultório clínico odontológico, arcar com todos os encargos trabalhistas. Agora, por outro lado, no exato momento em que a pessoalidade é quebrada, a relação profissional para com a clínica ou consultório odontológico é de prestação de serviços, vez que a possibilidade, a pessoalidade foi afastada, mas isso depende de um contrato escrito e bem elaborado, com todas as nuances que um contrato civil exige, pois qualquer deslize cometido pela empresa pode acarretar em pesados encargos a seu desfavor, todos eles previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, também conhecido na CLT, e não no Código Civil. O mesmo ocorre quando a subordinação jurídica é igualmente quebrada, no exato momento em que o próprio dentista prestador de serviços é a pessoa responsável pela determinação do seu próprio horário de trabalho, a qual ratifica mais ainda a quebra de relação de emprego. A situação é bastante peculiar e o primeiro caso no Brasil, julgado pelo TST, em que ocorreu o reconhecimento deste tipo de quebra de vínculo, foi exatamente em um salão de belezas. Pois é, a decisão se estendeu para demais tipos de empreendimentos. No caso, existia um cenário bastante parecido com o que acabamos de elencar. Por outro lado, a quebra da pessoalidade foi decretada pelo TST após inúmeros recursos. Relembrando, TST significa Tribunal Superior do Trabalho. Tal quebra de relação de emprego
foi decretada em primeiro grau nas demais instâncias, no exato momento em que restou comprovado que a prestadora de serviços executava um procedimento o qual podia ser executado por outros profissionais. Nesse caso, o reclamado, que era proprietário de um salão de belezas, às suas expensas, disponibilizou ao recepcionista, que era responsável por organizar as agendas dos profissionais, cobrando o valor do serviço, arcando com todas as despesas materiais e, no caso, tributárias, e repassando o valor acordado à trabalhadora, à prestadora de serviço terceirizada, no caso, a parceira. O contrato, na verdade, era de prestação de serviços ou parceria, no qual o dono do salão ficava responsável pelas necessidades básicas e o profissional liberal pela prestação dos serviços, propriamente dita. Neste caso, a Corte do Tribunal Superior do Trabalho, ou TST, entendeu que sequer havia subordinação jurídica, pois verificou-se que os trabalhadores poderiam cancelar seus atendimentos marcados ou deixarem simplesmente de ir sem pedir a autorização da gerência ou a quem quer que seja no alto teor, no alto índice da hierarquia. Observou-se também que restou caracterizada a pessoalidade, tendo em vista que os profissionais poderiam ser substituídos por outros trabalhadores, quando não pudessem ir. O TST observou que o fato que os trabalhadores nunca se fizeram substituir, vez que o medo de perder a clientela era um risco da própria atividade que exerciam, no caso. Sendo assim, concluiu que, na hipótese, não se tratou de relação de emprego, mas sim de relação civil, ou seja, relação autônoma previsto no Código Civil Brasileiro de 2002. Assim, a Corte Regional, em paralelo com o Tribunal Superior do Trabalho, não reconheceram o vínculo de emprego, vez que restou configurado que estava presente a ausência de subordinação e pessoalidade. Neste caso, sentenças que vieram após esse tipo de jurisprudência ter sido emanada da Corte Superior do Trabalho, essas sentenças saíram sendo replicadas e onde descambou num caso recente. O segundo caso que tomamos conhecimento no Brasil, que por sinal fomos nós que elucidamos, foi que girou acerca de uma rede de clínicas odontológicas populares, que utilizou de nossa metodologia de salvaguarda laboral e foi absolvida interinamente. A sentença foi recorrida e igualmente aniquilada pelas instâncias superiores. Para mais informações, senhores, entre em contato conosco através do inbox e de seu Facebook, do seu Facebook, é claro, e nos ligue através do telefone informado na imagem de topo desta página. A todos o meu agradecimento e assim agradeço também a todos os que compartilham esse vídeo, para aqueles que necessitam de pelo menos algum tipo de orientação jurídica no que concerne a parte gerencial jurídica de sua clínica ou consultório odontológico. A todos meus agradecimentos e meu muito obrigado.